Bom dia, mestre Gil. Estamos começando um documentário e hoje vamos trazer o Trino Ganoro, mestre Gil, falando um pouco da sua história. Mestre Gil, quando o senhor iniciou na doutrina, salve Deus. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que a paz do Divino e amado Mestre Jesus esteja com todos vocês. Eu iniciei na doutrina, meu irmão, há alguns anos, precisamente em 1999, 2000, meado de 2000. Porém, eu fui chegar realmente na doutrina do amanhecer, no tempo do amanhecer, em 1986. Eu cheguei em janeiro e a tia tinha falecido em novembro. Encontrei um clima um tanto quanto ainda muito triste daqueles que lá estavam por ter perdido ela do plano físico, mas eu precisava me encontrar comigo mesmo e resolvi dar o meu pontapé inicial na doutrina. Era precisamente 22 de março de 1986. Salve Deus. Mestre Gil, a gente acompanha o senhor, tem ciência que o senhor vem de uma carreira militar e muitas das vezes o senhor teve em contato com o Coronel Albuquerque. Para quem não sabe, o Coronel Albuquerque, ele é um genro da tia, né? Tia Neiva. E eu queria saber se isso influenciou de alguma forma a sua chegada ao templo mãe. Exatamente. O Coronel Albuquerque, genro da tia Neiva, ele teve uma participação muito especial na minha chegada ao templo. Porque nós éramos policiais, ele era meu chefe, né? Meu superior, trabalhávamos na mesma seção, e ele sempre, quando o Reginaldo, que era mestre do Vale também, tanto quanto ele, entrava de férias, ele me pedia para eu substituir. E todos os dias eu levava ele lá no Vale, lá em Planaltina. E ele sempre me pedia para passar pelos vovôs, ir lá nos tronos, que era bom, tal. E você sabe, a gente sempre com aquela recusa porque não tinha chegado a hora. Essa aqui é a verdade. Hoje eu sei que não tinha chegado a hora. E num determinado dia ele falou comigo, eu passar lá nos tronos, e eu fui lá, eu me encontrei com o pai Joaquim das Cachoeiras, e ele me disse que há muito tempo já estava esperando por mim. E que eu tinha uma missão muito grande dentro da doutrina. Que eu ia ser promovido. Eu achei que ia ser na polícia essa promoção. Não tinha conhecimento nenhum sobre a doutrina. E em março eu entrei na doutrina, definitivamente. Né? E fui transferido de imediato para o Espírito Santo. Conheci a minha esposa e fomos transferidos para o Espírito Santo. Ela da Receita Federal e eu da Polícia Militar daqui. Você imagina só. Aí eu tirei uma licença especial de 6 meses e fomos ao Espírito Santo, a Vitória. E lá compramos um apartamento. E num determinado dia nós estávamos indo para Guarapari e eu vi a placa escrito Vale do Amanhecer, na beira do asfalto. E vi alguns mestres na frente do templo, no pátio, com o mesmo uniforme do Templo Mãe. Eu digo, aqui tem Vale do Amanhecer também. Aí fui para lá.
né? Marchei lá para o vale para conhecer. E, para minha surpresa, quando ela entrou no templo, ela incorporou. E aí o presidente, o mestre Medeiros, adjunto Magano, veio nos receber. Aí ela já saiu dali direto para o desenvolvimento do teste mediúnico e eu ficava sentado ao lado do radar ali, naqueles banquinhos que tem próximo ao radar, esperando que ela fizesse o seu desenvolvimento. Quando ela desenvolveu o que emplacou, aí ele chegou para mim e disse: meu mestre, a sua ninfa está pronta. Agora o senhor precisa acompanhar ela. Eu já tinha visto tanto desenvolvimento que eu já sabia de cor já. E assim foi. Mandei fazer o meu jaleco branco, comprei a fita e entrei para o desenvolvimento do doutrinador, onde fiz as aulas e ele me emplacou. E daí para frente caminhamos juntos. Eu com a ninfa já vai para 42 anos nessa doutrina. Salve Deus. Salve Deus. Graças a Deus. Nessas missões que o Pai tem te dado, dentre muitas elas, Ouvi não. tem uma especial, que é a sua primeira missão nada lá no Templo Magando, que foi o projeto com os mestres de característica especial. O senhor poderia relatar para a gente? De imediato, né, eu já estava como adjunto regente e fui solicitado pelo mestre Medeiros para comparecer ao desenvolvimento, porque ele queria, mandado pelo ministro Magano, formar um grupo de mestres que tinham a mediunidade, que nós diríamos assim, descontrolada, uma energia muito grande, e que o desenvolvimento normal não funcionava para eles. E ele solicitou do ministro Magano como faria para trazer o equilíbrio para aqueles médios. Era um grupo de aproximadamente 20 jaguares com ninfas, que incorporavam totalmente num desequilíbrio total. E me escolheu para que eu fosse tomar conta desse grupo, porque a regência desse grupo teria que ser na força do ministro Urici, do povo do Urici. E o único príncipe regente, o único príncipe adjunto, era justamente o mestre Gil. E eu fui tomar conta desse grupo. Salve Deus. Certo? E a única coisa que eu solicitei do meu adjunto foi que ele me desse permissão para que eu desenvolvesse os médiuns e quando esses médiuns tivessem em condições, eu levaria para irem para cá. E ele concordou comigo. Salve Deus. Tive apoio de muitos mestres centuriões que iam me ajudar no desenvolvimento. Era uma coisa muito terrível. Chegava mestres com faca, mestres que agrediam outros. Então era uma energia muito pesada. E eu pegava esses mestres centuriões, principalmente os aparais, das Janães, que iam me ajudar, incorporava os pretos velhos e botava um preto velho tomando conta de cada um daqueles desenvolventes, daqueles aspirantes. E assim eu trazia um equilíbrio para eles, a ponto de nós fazermos a mesa evangélica só daqueles mestres que ele chamava de mestres problemáticos, e a mesa sair perfeita, sem nada, nenhuma a nuance diferente daquilo que a gente conhece de uma mesa em equilíbrio. E graças a Deus, força do ministro Urici, chegamos lá. Salve Deus. Veio aí a sua jornada para criar o Templo da Serra, na região de Cascata, com a bênção
do seu adjunto, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da história do Templo Ganoro do Amanhecer, Serra, Espírito Santo. No ano de 1986, 87, início de 87, houve uma bênção do Pai Seta Branca no templo de Vila Velha. E nessa bênção, eu passando no Pai, ele disse: meu filho, salve Deus. Ontem, não sei se no tempo da terra ou no tempo dele, foi feita uma peneira e tu foste o único grão que não passaste. Porque existe uma missão muito especial para você. Procure o seu adjunto ao você sair daqui, que ele vai lhe dizer que missão que é essa. E eu fiquei um pouco meio atordoado, porque eu não tinha tanta experiência, né, ainda na doutrina, a não ser daquele grupo especial. E quando terminou, eu fui falar com o meu adjunto e ele disse, para minha surpresa, que eu tinha sido escolhido para comandar o templo Magano do Amanhecer da Serra, Espírito Santo. Mas para mim já existisse o templo. E para minha surpresa não existia, era nada. Falei com ele, ele disse: não, nós vamos à prefeitura da Serra, porque o prefeito, que é meu aluno lá na UFES, que para quem não sabe, o mestre Medeiros era juiz federal e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, uma pessoa muito culta. E o prefeito da Serra, ele tinha sido aluno do seu Medeiros na universidade no curso de Direito Constitucional. E tinha prometido para ele arranjar uma área para a construção do templo na Serra. E lá nós fomos. Chegamos lá 10 horas para falar com o prefeito e deu 2 horas da tarde e nós não tínhamos sido atendidos ainda. E ele ficou nervoso porque o aluno ou o ex-aluno, né, não dava atenção. E quando nós estávamos saindo do gabinete já, quase 3 horas da tarde, com fome, o prefeito saiu da sala dele, pediu desculpa, porque estava em reunião com o governador. Mas tudo bem. E daí para frente ele atendeu a gente e pediu para que o chefe de gabinete encaminhasse um ofício para a Câmara solicitando a desapropriação da área que eles já tinham escolhido, que nós não sabíamos nem onde que era. O ofício foi, e para nossa surpresa, a área que eles tinham escolhido tinha sido num bairro chamado de Nova Carapina, uma área muito boa, plana, já tinha energia próxima, já tinha água próxima. Um ideal para fazer um templo. Mas, para nossa surpresa, o presidente da Câmara, que era desse bairro, ele já tinha designado essa área para a comunidade. E disse que ali não poderia ser o Vale do Amanhecer. Voltamos à estaca zero. Vamos ao prefeito. Aí, um mês mais ou menos depois, o prefeito chamou a gente lá e pediu para que nós fôssemos ver uma outra área. Que foi, dessa vez lá em Eldorado, um bairro que tem entre Eldorado e Nova Carapina. Chegou lá, quando eu vi a área, eu falei: mestre Medeira, essa área não vai ser liberada. Isso aqui é uma reserva ambiental. O IBAMA, o IEMA, não vai liberar isso aqui. Aí vamos pegar o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente e vamos lá. Voltamos na área novamente. Aí o secretário de Meio Ambiente disse: olha,
aqui não dá, porque isso aqui é uma APA. Não tem condições. Voltamos à estaca zero. Nisso chega 6 meses, de novo a bênção do pai. E para minha surpresa, quando eu vou passar por ele novamente, ele me diz que a área não tem como ser adquirida por meios públicos. Essa área teria que ser doada por mim e pela minha ninfa. E para minha surpresa, eu digo, meu pai, como é que eu vou comprar uma área com dinheiro de polícia aposentado? Minha esposa estava numa chácara que nós tínhamos, um sítio que nós tínhamos próximo a Guarapari. Ela estava com o pé engessado e não pôde ir para a benção. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei em casa que falei com ela, e tinha uma surpresa para falar para ela, ela disse, eu já sei porque a minha vovó me falou o que era. Como sempre, como vocês sabem, os pretos velhos sempre andando na nossa frente. Eu digo, realmente eu fui convidado para comandar o Templo da Serra. Só que nós temos que construir o templo. E o pai Seta Branca nos disse que essa área não pode ser de doação pública. Nós temos que adquirir a área. E a única forma era vender o sítio. E aí eu fiquei muito triste, porque eu tinha pego o sítio no capoeirão terrível, e já estava igual uma boneca o sítio, muito bonito. Mas a vovó incorporada me disse, meu filho, tudo que tu fizeste não te pertence. Tu foste um trabalhador. Tudo pertence ao pai Seta Branca. Então, vamos vender. E assim nós vendemos o sítio para comprar a área do Templo da Serra. Salve Deus. Salve Deus. Mestre Gil, o senhor, na condição de um comandante-presidente, teve muito contato com o nosso saudoso Trina Ajaran, mestre Gilberto Zelaya. Eu queria que o senhor relatasse como foi o seu convívio com ele, as experiências que o senhor teve, pois o senhor foi participar depois da corte dele e por ali ficou por bons, longos anos. Salve Deus. Eu tive a feliz e rica oportunidade de conviver com o Trinajaran, mestre Gilberto Zelaya, a qual eu tenho uma profunda estima. Aprendi muito com ele. Foram 2 mestres que me ensinaram muito. Foi o Trinajaran, mestre Gilberto, e o mestre Caldeira, o adjunto, o Maitã, né? É o Maitã? É isso, mestre Caldeira. Maitã. Me ensinaram muito. O Beto, como nós chamávamos, o Trinajaran, me ensinou sobre a doutrina. Muito. E o mestre Caldeira me ensinou tudo sobre o castelo iniciático do doutrinador. E daí um dia o Trinajaran pediu para que ele me treinasse no castelo. E assim ele o fez. Me levou para dentro do castelo do Templo Mãe. Me ensinou passo a passo dos 7 mantras do castelo iniciático. E me deu algumas escritas que ele tinha recebido da tia. E quando ele chegou para o Trinajaran e disse, olha, Beto, o Gil está pronto. Aí o Trinajaran disse, então, meu filho, se prepara para você viajar comigo. E aí nós percorremos esse Brasil de meu Deus. E eu fiquei com ele muitos anos na corte de iniciação, comandando o castelo iniciático do doutrinador. De norte a sul, de leste a oeste. Para vocês terem ideia, em uma viagem que fizemos,
ao norte e nordeste, foram 29 dias viajando. 29 dias, mestres. Começamos por Palmas, passamos por Maranhão, fomos a Ceará, passamos por Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, fomos descendo Sergipe, lá em Vantuílton, certo? Depois passamos, eu acho que para Salvador, se o Espírito não me engana, lá em Manoel Silva. Depois a gente foi... não lembro mais. Eu sei que chegamos, eles subiram lá no entroncamento que vai para Salvador e Brasília, na BR-020. Eles subiram para Brasília e eu segui para Vitória, vira Ilhéus e Itabuna. Entendeu? Salve Deus. Foi desse jeito. Mestre Gil, já que o senhor tocou em Ilhéus, eu venho da raiz Agepe, no qual o senhor conviveu nas reuniões lá do Templo Mãe. Qual a lembrança que o senhor tem do nosso saudoso mestre Adional, ministro Agepe? Salve Deus. Meus irmãos, eu convivi com Adional há alguns anos, que nós éramos presidente e ele ia para a reunião do Trino. E muitas vezes eu dava carona para ele até BH, porque em BH era mais fácil pegar o ônibus para Itabuna. Para Ilhéus, aliás, Itabuna e Ilhéus, porque ele pegava via Valadares e não via Vitória. E umas vezes ele também ia até Vitória, mas era mais difícil, ficava mais contramão para ele. Mas sempre nós estávamos juntos quando tinha reunião nessa viagem. E a boa lembrança que eu tenho do Adional foi nas consagrações que nós íamos fazer lá em Ilhéus, no antigo templo, que ficava assim, numa fazenda, muitos pés de jaca, né? Muita gente saindo pela culatra, como se fala. E a gente foi dormir um dia num quarto onde tinha rede sobre rede, entendeu? Fazia tipo um apartamento de rede, um prédio. Não podia o primeiro cair, que se caísse derrubava os outros, mas ninguém caiu não. Salve Deus. Entendeu? E ele chegou e viu aquilo ali, caiu na gargalhada. Como é que vocês tinham feito aquilo ali? Mas foi muito bom. E o Adional era uma pessoa do coração tão grande que para servir pode ter igual. Maior não tem, não. Salve Deus. Hoje o senhor tem a classificação que permite o senhor caminhar por esse Brasil de acordo com sua experiência, suas energias e, claro, com o trabalho que o senhor fez na doutrina. Hoje o senhor se encontra na cidade de Tupaciguara, Minas Gerais, onde a sua base é Vitória e Espírito Santo. Convivemos aqui 5 dias. Eu queria deixar aqui um registro que o senhor veio trazer. O primeiro curso de 7º para um povo muito bonito, de um adjunto que está começando a sua jornada e que não vê no senhor uma inspiração pela experiência que o senhor tem, pois no Espírito Santo o senhor não só construiu o seu templo, mas eu queria que o senhor registrasse aí os outros templos que o senhor ajudou a fundá-los pela ordem decrescente do Trino Ilharã, colocou a pedra fundamental e deixar uma mensagem aos novos adjuntos. Meus mestres, salve Deus. A missão de comandar templo, de fundar templo, ou mesmo construir templo, não é difícil. Não é difícil. Desde que você que está com essa ideia, com esta missão, você realmente tenha esta missão de ser presidente de templo.
Porque quando você tenta ser uma coisa da qual não está escrito nos planos espirituais, fica muito difícil de você levar avante a missão. E ninguém constrói nada sozinho. A primeira companhia que você precisa ter é das espiritualidades que dão o aval para você construir. Eu, graças a Deus, eu tive o apoio das espiritualidades, não só na construção do Templo da Serra, mas da pedra fundamental que botamos em Nova Venécia, na cidade de Fundão, na cidade de Ibatiba, na cidade da Bahia, lá de Teixeira de Freitas. Todos esses templos tiveram o início com o ministro Ganoro, com o adjunto Ganoro, mestre Gil. E eu digo para vocês o seguinte, eu não tive dificuldades a ponto de ter que parar a construção, porque não havia condições. Não. Sempre a construção foi até o final em todos eles. E todos estão funcionando. Com exceção do templo de Ibatiba, que o presidente morreu, e a ninfa quis assumir o comando, e como todos sabem, essa doutrina a ninfa não comanda. A ninfa é aquela que ajuda, a participante, que dá o apoio ao adjunto, é aquela que carrega o povo no colo, mas a voz de comando tem que ser do adjunto presidente. Então, graças a Deus, esses templos, né, estão entregues aos seus comandantes, aos seus adjuntos, e eles continuam em funcionamento. Hoje eu estou com uma missão um tanto quanto difícil, porque a missão, meus mestres, ela não é difícil pelo peso, pelo tamanho dela. Ela é difícil porque você encontra no homem jaguar a incompreensão, a indisciplina, a falta de consciência do que ele é, para quê e por quê. Então você sai do Espírito Santo, como foi o meu caso, vem aqui em Tupaciguara trazer um curso de 7º raio para um povo que não tem condições de pegar um ônibus e sair daqui para o Templo Mãe. Ou para qualquer um outro templo que tenha este curso. Então é mais fácil você, Jaguar, se deslocar do que deslocar 20, 30, 40 pessoas. Mas mesmo assim você é criticado por fazer. Porque eu sempre digo nas minhas aulas que a coisa mais difícil que tem é você colocar Deus no coração do homem. Mas essa é a nossa função. Essa é a nossa obrigação. E quando você tem o Pai Seta Branca na tua frente, te dando autorização para você fazer, nada lhe impede. Pode até ter as dificuldades, mas nada te impede. E hoje, graças a Deus, eu saio daqui feliz. Eu saio daqui feliz por ver o povo ficar feliz, contente, radiante. É um povo que estava disperso, cada um lutando por si próprio, e nós conseguimos agregar esse povo que dentro de uma união, dentro de uma paz, hoje você vê todos sorrindo e felizes. E agradecendo a Deus a nossa presença, por trazer para eles conhecimentos que há muito tempo eles não viam, não sabiam, já o tinham esquecido, e a gente consegue rever esses ensinamentos e você vê
a felicidade no coração deles. Não tem preço. Não tem preço. Temos que fazer o bem e evitar o mal, aconteça o que acontecer. Essa é a missão do Jaguar. Para isso, nós viemos. Não podemos ser feito o Jaguar da história que a tia conta. Não. E terminou leproso e cego como tinha pedido. Nós temos que vir e realmente sermos um missionário dentro de uma consciência, dentro de uma conduta doutrinária, que é o principal, respeitando as leis que nos regem e que nos comanda dentro do amanhecer. Salve Deus. Salve Deus. Considerações finais para a gente encerrar. Agradecendo ao Senhor a oportunidade, agradecendo esses dias ao povo. E queria que o Senhor deixasse uma mensagem da sua lembrança junto às forças que Tia Neiva traz para o Senhor no dia a dia. Deixe para o povo de Tia Neiva aí uma mensagem e a gente está encerrando. Salve Deus. É muito difícil falar da Tia Neiva. É muito difícil, não é fácil falar da tia. Porque eu acho que tudo que nós falarmos de Tia Neiva, tudo que qualquer adjunto falar da tia, é pouco. É pouco. E quem sou eu para falar de Tia Neiva, de nossa mãe? Mas eu quero deixar uma mensagem que ela falava. Meu filho, quando nesta doutrina não houver mais a hierarquia e a disciplina, com certeza essa doutrina deixará de existir. E hoje, mestres, eu vejo, vocês sabem, que a hierarquia e essa disciplina, ela está muito ferida. Ela está um tanto quanto destruída. E as consequências é muito danosa, porque, como diz o nosso querido Pai João, nós não temos mais tempo para brincar. Já passou essa época. O que nós temos que fazer agora é darmos as mãos, nos unirmos em prol da humanidade, em prol de cada um que está me ouvindo. Por quê? Porque assim é a nossa missão, assim é o nosso sacerdócio. A gente sempre diz, Jesus está comigo, mas para que Jesus esteja com você, meu irmão, você precisa ter consciência da missão, você precisa realmente ter uma conduta doutrinária, você precisa ter hierarquia, saber que o seu irmão que está ali é um adjunto, tem uma responsabilidade além de você. Não é que ele seja maior, mas a responsabilidade dele é maior. E ele tem que saber, por ele estar numa responsabilidade maior, você, que está hierarquicamente abaixo, também tem o seu valor. E ele precisa, ou nós precisamos disso. Eu deixo aqui os meus sentimentos a todos vocês. O meu orgulho de pertencer a esta doutrina. O meu orgulho de ser filho de Seta Branca como vocês são. E só peço ao Pai Seta Branca, ao Divino Mestre Jesus, que me dê saúde, que me dê forças, para eu construir quantos tempos for necessário nessa terra. E levar a palavra de Jesus ao homem, impregnar o amor do Cristo no coração do homem, aonde for possível. Salve Deus e uma boa sorte a todos. Salve Deus. Muito obrigado, adjunto.